compostagem é o processo natural de decomposição e estabilização de resíduos orgânicos por meio de atividade de micro-organismos aeróbicos. A compostagem, de uma forma, é eliminar o problema, né, dos resíduos orgânicos, como por exemplo resto de comida, esterco de animal, resíduos agroindustrial, resíduo vegetal, evitando assim sua acumulação, que consequentemente libera substâncias que podem contaminar o ar, o solo, as águas. Bom, fermentativos, né, são resíduos de hortaliças e frutas, dejetos de animais, sejam eles sólidos ou líquidos, resto de comida, carcaça de animal, que nos dá uma baixa relação carbono-nitrogênio. Tem os inertes, que nos dá uma alta relação carbono-nitrogênio, que seria feno, palha, serragem, maravalha, folha seca, bagaço de cana, resto de silagem, enfim. Então, qualquer pessoa pode realizar o processo de compostagem, se tomar os devidos cuidados com a fonte dos resíduos orgânicos e com o local de montagem nas pilhas e com as técnicas de manejo. Uma pilha de compostagem ela deve ter fácil acesso à água, que ajuda a facilita, né, a manutenção da umidade, que é um fator importante quando a gente fala em compostagem, em fazer uma composteira. Outro cuidado é o clima. Por exemplo, em locais com um clima muito seco, a pilha deve ficar na sombra, né? Ou seja, em regiões onde o sol predomina, quase que semanas é necessário uma cobertura. O local deve ser plano, né? Deve ter uma leve inclinação para essa saída de excesso de água. O terreno deve ser preferencialmente, né, impermeabilizado. Ele pode ser feito no chão batido, né, contanto que o solo seja argiloso. O líquido escoado das pilhas ele deve ser coletado e redistribuído nas pilhas, ou então tratado, né? Porque pode levar a uma grande quantidade de elementos químicos e isso pode contaminar o ambiente. Então é um cuidado aí que deve ser tomado. O material a ser compostado deve ser amontoado em forma de pirâmide e a pilha deve ter no mínimo 1,5 metro de largura por 1 metro de altura, com um comprimento variável em função da quantidade de material existente. Para se fazer uma compostagem, devemos como primeiro passo pôr na base de 20 a 30 centímetros o material inerte. Em sequência, devemos adicionar material fermentativo de aproximadamente 20 centímetros para a gente ter uma homogeneidade da nossa compostagem. Em sequência, devemos adicionar água e fazer uma pressão nos nossos materiais para que não ocorra o acúmulo de água, assim ocasionando o chorume. Devemos acrescentar sucessivamente materiais em seguida, a altura de 1 a 1,2 metros e 2 a 2,5 de largura. O nosso quinto passo é a última camada. A última camada deve ser de um material inerte, para assim diminuir os problemas de proliferação de insetos e o ressecamento de nossa pilha. Depois de 2 semanas, a pilha deve ser revolvida para melhor arejamento. Esse processo deve ser repetido até que o centro de nossa pilha não esteja mais quente. Essa pilha deve ser monitorada com a barra de ferro. Assim você insere a barra de ferro no meio da pilha e deixa por 3 minutos. Após esse momento, se puder segurá-la, você já vai ver que sua pilha está num ótimo estado. No final de todo o processo, todos os passos da decomposição, origina-se um material rico em nutrientes com estrutura fofa, cheiro agradável, temperatura ambiente, pH próximo a 7, livre de agentes patogênicos e de sementes de ervas daninhas. Bom, no meio urbano, né, a compostagem ela reduz a quantidade de resíduos a ser depositado em aterros, o que é muito bom, né? E no meio rural,
dá um destino adequado aos resíduos orgânicos produzidos na propriedade. E não requer equipamento de custo elevado, algo simples. Bom, o uso do composto orgânico estimula o desenvolvimento das raízes das plantas, aumenta a capacidade de infiltração e retenção de águas no solo, reduzindo a erosão. Aumenta o teor da matéria orgânica do solo também, né? E tem elevado o teor de NPK e micronutrientes, diminuindo o uso de fertilizantes industriais. Estimula os micro-organismos do solo, eleva a capacidade de troca de cátions, o CTC do solo, e diminui a toxidez de alumínio.